Tá, é lá no capítulo 7. Boa noite! Capítulo 7, as dádivas do reino. Na última lição, o Cristo nos diz 3 passos para a gente ser conduzido para esse estado de elevar a nossa frequência, de elevar as nossas próprias vibrações, através das lições do Espírito Santo. Então, o primeiro passo que ele diz é para dar tudo a todos. Então, ele explica que o dar e o receber não podem estar vinculados à lei do ego, então não pode ser ou dando, se eu der, eu perco. Não, eu dou e eu recebo, porque tudo que eu dou, eu recebo triplicado. Sempre. E aí, nessa parte de para dar tudo, para dar tudo a todos, ele fala de. Cadê, gente? Eu marquei? Ixi, eu não marquei. Bom, mas assim, ele fala especificamente de que. Eu queria achar a passagem. Tá, mas ele fala do ego, ele explica a questão do ego, mas ele diz de que você precisa saber o que você é, quem você é, né? Porque sabendo que você é a abundância, ele não fala com essas palavras, mas você é a abundância de tudo. Então, tudo que você dá aos outros, É lá na você 14 e o 3. tem. É aonde? 114 e o 3. Primeiro passo no processo de reversão ou Ah, desfazer. tá. Não, mas esse daí já é para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Já é a lição 2 que o Espírito Santo fala. A lição 2 ele diz assim: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Ele diz: até que você seja, ter aparece ser o oposto de dar. Sim, de fato, ele está explicando o primeiro processo. Verdade, Soninha, desculpe, você está certa. Embora esteja dentro do segundo passo para se atingir o nível frequencial desejado, ainda está sendo relacionado ao passo 1, que é até que você seja, ter aparenta ser o oposto de dar. Então, até que você realmente tome consciência de quem você é, e você é a abundância, sempre que você não tiver consciente do que você verdadeiramente é, você vai achar, através da lei do ego, que se você tiver que dar alguma coisa a alguém, você vai perder essa coisa. Então, ter algo é exatamente o oposto de dar algo. Isso é o que está dizendo no primeiro capítulo, no primeiro passo das lições do Espírito Santo. Você primeiro precisa ser. Então, dá tudo a todos. O segundo passo é o passo de para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então, se você percebe que você está em um conflito, que você está em alguma situação, pede ao Espírito Santo que decida a favor de Deus por ti, porque sempre vai imperar a paz. Não existe ele é miserável e eu sou legalzinha, ele é o ruim e eu sou a boazinha. Não, ele também é Deus. E eu também sou Deus. A gente tem que lembrar que vós sois Deus, é para tudo. E a gente já entende que é para tudo e todos. E tudo é tudo, porque a consciência divina está presente em tudo, inclusive naquilo que a gente acha que é um ser sem consciência, como um copo, uma caneca, uma casa. A gente já entende que são seres conscientes. E o terceiro passo é ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. E aí, essa é a parte que talvez seja a lição mais importante dessas 3 lições.
Orai e vigiai. E ele diz: essa lição é inequívoca, no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções, embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és, tens que se lembrar disso. Então você está o tempo inteiro colapsando em cima daquilo que você é e não daquilo que você pensa que é. Então, qual é a sua frequência vibracional? É sobre ela que a criação está sendo feita da sua vida. Se você não está gostando do que está sendo criado, busque quem é você. Olha para dentro, conhece-te a ti mesmo. E ele diz, né? O Cristo diz: buscai o reino de Deus. E isso é muito claro lá em Mateus 24. Acho que é Mateus 6. Ai, caramba, eu não sei agora qual é a passagem exata, que é o sermão das oliveiras, das oliveiras, que Jesus faz, onde antes dele ser crucificado. É Mateus, que no final diz: buscai, portanto, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Mateus 6, do 25 ao 34, que é o sermão das oliveiras. Então, o tempo inteiro Cristo está falando: buscai primeiro as coisas do reino, e tudo que vocês quiserem vão ser acrescentados, mas focai em Deus. E aí ele diz, ele explica ao longo dessas lições do Espírito Santo que não dá para a gente querer ter uma mente dividida. Você vai ter só conflito em você. E quando você entende o que é isso, e o que você entende que isso é um pensamento egóico e aqui é o pensamento do reino de Deus, e você diz: não, eu vou buscar a frequência do amor. Você está no meio de um conflito, você entende isso, você diz: eu vou buscar a frequência do amor, você está pronto para receber, para mudar sua frequência vibracional e para receber as dádivas do reino, que é exatamente o último passo, que é o capítulo 7. Então vamos lá. O poder criativo de Deus e de suas criações é ilimitado, mas não estão em relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus, como Ele faz contigo. Esse é um processo em andamento no qual compartilhas, e porque compartilhas, é inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação, não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que Ele te criou, mas tu não o criastes. Já que te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu. Então você cria igualzinho a Deus. A única coisa que você não consegue criar é Deus. Deus cria tudo. Porém, inclusive lhe deu o poder dele para isso. Porém, você não cria Deus. Eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu de Deus, né? Mesmo nesse mundo há um paralelo. Os pais dão as luz às crianças, mas as crianças não dão a luz aos pais. Contudo, eles dão a luz às suas crianças e assim dão a luz como seus pais. Se criassem a Deus e ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e tu não serias co-criador com Deus. Assim, como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Bingo! Tá aqui, dito. Tudo que está na sua vida são criações suas. E tem que proceder de tu, não de Deus. Ah, aquela doença foi Deus que mandou de castigo. Não! Está na sua vida? Foi você que criou. Somente desse modo é que todo poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as suas.
Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ó, que lindo! O que a gente acabou de fazer um review do que a gente viu agora. Você reivindica o seu poder de criador, você reivindica o seu lugar no mundo, quando você passa a cuidar dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, das suas palavras, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você sente, quando você passa a ser vigilante. Sentiu raiva? Raiva não faz parte do amor? O que é que você faz com isso? Troca por amor. Ah, Bárbara, aí é fácil? Ninguém está dizendo se é fácil, se é difícil, está dizendo qual é o caminho. A gente vai escolher aquilo que for melhor para cada um. E o Cristo diz: olha, você quer um caminho bom? Faz assim, pede para o Espírito Santo para agir a favor de Deus por ti. Ponto. Olha que lindo. Vibrou em tristeza, viu alguma coisa na televisão que ao invés de ter compaixão lhe deu pena, dor, sofrimento? Pai, eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, eu quero agir a favor de Deus, por mim, ajuda-me. É uma oração pequena, simples e sincera. Pede para que o Espírito Santo corrija qualquer um desses equívocos da percepção humana a favor de Deus e por ti. Sensacional. Então ele lhe diz os 3 passos, ele lhe diz se sair de um deles, como fazer para voltar, e ele está lhe dizendo: as dádivas do reino são tuas no momento em que você assume quem você é, né? Quando você as reivindica. E ele diz: tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Isso é muito, muito bacana. A aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. Outra coisa sensacional. Existem alguns dogmas e algumas formas equivocadas de enxergar esse poder de Deus como não sendo aquilo que nós devemos reivindicar, como sendo um pecado. E isso não foi dito aleatoriamente alguns anos atrás mesmo, pela religião. Isso foi feito propositadamente para que você se diminuísse, se enfraquecesse e não fosse o criador que você é. Mas, Bárbara, é blasfêmia dizer que eu sou o criador. Você é, meu querido, minha querida, você é criador. Soninha, você é criadora, você é Deus, mamãe. Engraçado que no ano passado, em um determinado projeto que eu estava, aí um fornecedor meu disse assim: ah, mas aí eu tenho que fazer tudo agora, eu não vou conseguir ter tempo, coisa e tal. E hoje é feriado e eu não vou trabalhar hoje, eu vou ter que ir trabalhar hoje para poder dar conta do volume. Eu disse: olha que maravilha! Maravilha nada, eu tô cansada. E aí estava naquela de reclamar. Eu disse assim: mas deixa que Deus trabalha. Ah, então tá bom. Vou deixar Deus trabalhar. Vou para casa, vou entregar a chave do trabalho para Deus, vou deixar ele trabalhar. Eu digo: Deus trabalha através de você. Porque ele fala através de nós. Tem um filme que eu acho muito bacana, que é... eu esqueci o nome do filme, vou lembrar, é De Volta ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, um negócio desse. Que o cara recebe uma visita de Deus, e aí Deus diz a ele para ele construir uma arca. Isso nos dias atuais. Ele diz: oxe, vou construir arca nenhuma, você é maluco, você não é Deus não, você é uma perseguição espiritual que eu estou tendo.
E aí ele tem uma cena muito forte que ele está andando no carro ainda na negação de quem é Deus, né, na negação da missão dele, que ele não ia fazer aquela missão, e ele está andando no carro, quando ele olha pelo retrovisor, Deus está sentado atrás. E aí ele, sai, como é que você entrou? Você entrou no meu carro. Aí Deus diz assim, chama o policial, dá queixa ao policial. Aí ele encosta o carro, chama o policial, quando o policial vira, é Deus de novo. Aí o policial, você quer dar uma queixa? Ele, você? Não é possível, policial, cuidado com o pedestre. Quando ele está para o carro na faixa de pedestre, que ele olha, o pedestre que está passando é Deus de novo. Aí ele olha para o carro do lado, o cara baixa o vidro e olha para ele, é Deus de novo. Aí para o cara da moto, é Deus também. No filme isso fica engraçado e coisa e tal, mas é uma metáfora maravilhosa. Nós somos criador e criatura. Né? Nós somos a criatura de Deus, manifestando Deus o tempo inteiro, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, da nossa missão, do nosso propósito. E quando a gente entende isso e começa a atribuir ao reino absolutamente tudo daquilo que nós devemos nos comportar, pensar, falar, olhar, ouvir, sentir, e a gente passa a fazer tudo isso em prol do reino, para o reino e com o reino, sim, nós estamos reivindicando o nosso poder de criador. E aí, manifestar tudo que a gente quer manifestar é tão simples. Quando esse poder de volta reassume o lugar dele na gente, né? Não é que o poder retorne, porque ele nunca esteve em lugar nenhum, ele sempre esteve conosco, ele só reassume, a chama se acende, a gente de volta para casa, né? A gente se unifica ao nosso Cristo interior. E as coisas não deixam de acontecer, elas continuam acontecendo, mas quando a gente vê no final, tudo tem um propósito. E elas acontecem de forma suave, sem dor, sem sofrimento, né? Porque essa escolha do aprendizado doloroso, do aprendizado passando por cima de carvões quentes, brasas em chama, isso são escolhas egóicas de um aprendizado pela dor. E não tem que ser assim. A gente não precisa aprender pela dor. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. Isso é fantástico. Ave Maria. O lugar das tuas criações é em ti, assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são partes dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora, simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo, porque o tempo não existe, a gente já entendeu isso. As criações de Deus sempre existiram porque Ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque Ele te criou eterno. Nossa, se você é eterno, não existe morte, não existe perda. Tudo isso faz parte de conceitos, mais uma vez, egóicos. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos, porque ele é competitivo ao invés de ser amoroso. Está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar, tens que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva, e não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu
és as dádivas, as suas dádivas, de modo que as tuas dádivas têm que ser como as de Deus. As tuas dádivas ao reino têm que ser como as dádivas de Deus a ti. Se você, eu, se nós somos a dádiva de Deus, e a abundância é uma dádiva de Deus, a saúde é uma dádiva de Deus, a felicidade é uma dádiva de Deus, a riqueza é uma dádiva de Deus, a beleza é uma dádiva de Deus, o amor é uma dádiva de Deus. Então, se você é a dádiva de Deus, significa que você é a abundância, a riqueza, o amor, a alegria, a paz, a harmonia, a saúde. Então, esse negócio de que eu sou próspero ou eu sou rico, não, você é a riqueza. Eu sou saudável. Não, você é a saúde. Você não é um dos aspectos da saúde, você é a saúde inteira. Você é saúde, você é saúde. Perceba a força que essa expressão e essa afirmação tem. Você é a saúde, eu sou a saúde. Ou simplesmente, eu sou, né? Como São Germain mesmo diz. Afirma a presença que você é, e a presença eu sou é o que você é. E quando a gente diz eu sou, eu assumo a minha presença do Criador que eu sou, porque eu sou, você é todas as dádivas, porque você é a dádiva divina. 5 minutos todo dia de manhã olhando para o espelho. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. 5 minutinhos. Eu dei só amor ao reino, porque acreditava que era isso o que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Isso aqui é fantástico. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, a boca fala aquilo que o coração abunda. O que está em abundância dentro de você? Amor ou ódio? Desamor ou amor? Porque aquilo que tiver em você é aquilo que você vai dar. E é em cima disso que você vai criar. Mas, Bárbara, fulano fez isso comigo. Eu estou tão triste. O que você está dando, tristeza? É porque a tristeza mora em você. A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Você está dando o que para o outro? E o que você der, o que você vai receber. Ponto. Semelhante atrai semelhante. Não são os opostos que se atraem? Não. São os semelhantes mesmo, tá, gente? São os semelhantes. Eu. Opa. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo. E tu, que és co-criador com Ele, estendes o seu reino, o reino de Deus, para sempre e além de todos os limites. A eternidade é um selo indelével da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre. Bom, o que é efêmero?
O corpo é efêmero. O ego é efêmero. E o que é eterno? Você. Então, quando a gente se apega ao efêmero, aí sim a gente cria dor, sofrimento. Porque a gente cria apego àquilo que é passageiro. Só se alinhando ao que é eterno, que não é passageiro, que não é efêmero, que é o que você é, a sua verdadeira identidade, que você vai conseguir sair de absolutamente tudo que diz respeito à lei do ego. Você vai conseguir sair dessa dualidade de eternidade e efemeridade. Não tem que ser dual. Só uma mente é que existe. E essa mente é a mente superior. É o eu superior, é o Espírito Santo, é o seu Cristo, é a sua essência, que é eterna. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Bárbara, como é que eu vou conseguir transcender o ego? É simples, unifique-se ao eu superior. A resposta é simples, bora, todo mundo unifica-se agora, Não, existe um caminho para isso, e o caminho são esses 3 passos lindos, que são as lições do Espírito Santo. Para ter, dá tudo a todos, né? Para ter a paz, ensina a paz, e seja vigilante apenas com as coisas do reino. Pronto. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza de que tu és. E criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso para que tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significado e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Deus não dá passos porque suas realizações não são graduais. Ele não ensina porque suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, a Deus, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro, no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele e o Criador é o Criador primeiro, porque criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para ser criado para aumentar. Se tu o percebes como se não tivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. Verdade, só o que é escondido precisa ser revelado, né? A sua luz nunca foi obscurecida, porque a sua vontade, porque é sua vontade, a vontade de Deus, compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Não tem como. Não existe revelação. Vós sois luz. Foi revelado que não, não existe. Isso tudo foi compartilhado com você, isso tudo já é seu de direito, isso tudo foi lhe dito e é lhe dito o tempo inteiro.
Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. A lei do reino. A gente já viu qual é a lei do rei, ou a lei do ego, né? É a lei da perda, é a lei da escassez, é a lei da falta e a lei do reino. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo o que não é de Deus. Opa! Isso aqui é sensacional. Joel Goldsmith, eu não vou nem falar de Jesus agora, e depois a gente fala do exemplo dele, que eu já falei várias vezes, mas eu quero falar agora de um metafísico que entendeu isso daqui, que internalizou isso daqui de uma forma que trouxe para o mundo o que o Cristo fala, né? Trouxe para o mundo de forma real e para esse mundo físico aqui. E nesses anos agora, no século XX, não faz muito tempo. Joel, escritor de diversos livros maravilhosos que eu super recomendo a leitura. Ele estava no campo de batalha, ele foi lutar na Segunda Guerra, quando a Bíblia caiu no pé dele, e ele então abriu uma passagem, ele leu a passagem, e ele então entendeu. E ele entendeu exatamente isso aqui. Ele entendeu, ele teve uma iluminação, ele iluminou-se. E ao iluminar-se, ele entendeu que quando ele mata o inimigo no campo de guerra, ele está matando ele mesmo. Então, nessa brincadeirazinha, foi o que ele fez? Ele desistiu de estar na guerra. Só que, como é que a pessoa se desalista? Vai virar um fujão, né? No momento em que ele se iluminou, o universo se alinhou e ele foi chamado para sair da guerra. O superior dele chamou ele para ir para o posto de trás, para ficar nas coxias, né, como o povo de dança fala, e daí mandou ele sair da guerra. E ele então entendeu que não adianta olhar para uma pessoa que está doente e ver a doença, porque a doença não existe, a gente só pode ver aquilo que é real. E o que é real é a nossa matriz original. O que é real é a nossa perfeição. O que é real é a dádiva que somos. Somos a saúde, lembra? Então, ele entendeu isso. E quando as pessoas ligavam para ele na madrugada, Joel, meu primo está assim, assim, acolado. Aí ele dizia assim: pense no seu primo. A pessoa pensa: pronto, pode ir para casa que ele está curado. E a pessoa ia, chegava lá, o primo estava curado, o irmão estava curado, o tio estava curado, simplesmente com essa ligação na madrugada. Então, caramba, quem é esse cara? Quem é esse Joel? Qual é a mágica que ele faz? A mesma de Jesus. E não há mágica nisso. Ele só alinha a pessoa à sua verdadeira identidade. Então, quando Jesus perguntava para a pessoa, o cego, ele estava vendo que a pessoa era vendo? Não, né? Ele estava vendo a perfeição da pessoa. Mas o cego dizia, ele chegava para Jesus e dizia: "Ah, me ajude". Jesus dizia: "O que que tu queres?". E ele dizia: "Quero voltar a enxergar". E Jesus então enxergue, porque simplesmente ele conseguia ver além do ego. E ver além do ego faz parte das nossas missões diárias. É enxergar o outro como o outro verdadeiramente é. Mas a gente só consegue fazer esse caminho se a gente consegue se enxergar como nós verdadeiramente somos.
Se eu sei quem eu sou e eu sei que o outro é igual ao que eu sou, então o outro só pode ser perfeito, assim como eu sei que eu sou. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Ou seja, aquilo que você acredita que é real na sua vida é real. Se você acredita que você não é o ser perfeito que você é, mas se você acredita que você não é, está feita a sua vontade, porque você é o seu próprio gênio da lâmpada. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muitos diferentes dos pensamentos no reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que, obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, pode chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo no qual os resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a tuas vozes conflitantes. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas, tu acreditas. É assim que é, né? Aquilo que a gente coloca foco, cresce. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam. No reino não há ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o controle, têm o conhecimento de que tu estendes, tu és. Tudo que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos que criam como ele a seguem com um contentamento, tendo o conhecimento do que o aumento do reino depende dela, assim como dependes da própria criação deles. Snoop quer participar aqui, viu? Snoop e Scooby, os dois querem ler. Eita, nós! Deixa eu acalmá-los aqui um pouquinho. As leis têm de ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto,
Ele se opõe à ideia de que diferenças são formas significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. Os significados da sua mensagem é sempre o mesmo. Só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado, mas quando deserdastes a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. Perceba, a sua herança é o conhecimento do que é verdade. E se você tem como herança saber e conhecer a verdade, você não precisa de nenhum conhecimento, porque você sabe o que é a verdade. Às vezes a gente diz assim, né? Principalmente nós, Teta Healers, a gente diz que nós somos pessoas incapazes de ser enganados, de alguém mentir pra gente. Deixa eu pegar só o carregador aqui, gente. E a gente tem esse costume de dizer que é difícil enganar um Teta Healer porque a gente tem uma intuição, uma conexão com o divino muito forte. E a gente tem uma conexão com os mestres ascensionados através daqueles que são terapeutas multidimensionais, e aí a gente amplia a nossa conexão com o eu superior das pessoas. Então, a gente diz que a gente tem uma intuição para reconhecer o que é verdade. Na verdade, eu vos digo, parafraseando o mestre, né? Todos nós temos essa intuição. Não é necessário ser um Theta Healer ou ser um multidimensional para atingir esse poder, que não é um poder, é apenas ser o que somos. Nós somos conhecedores da verdade do infinito. Mas quando a gente acredita que estamos separados da fonte, quando a gente acredita que Deus está fora, quando a gente acredita que a gente é só isso e que quando morrer vai virar pó, quando a gente acredita que a morte existe, que a doença existe, de que somos sofredores, a gente escolhe se autodeserdar. A gente escolhe não mais conhecer aquilo que é verdade. A gente se recusa a ser o que somos, filhos co-criadores, detentores da verdade universal. E aí a gente precisa desprogramar essa mente equivocada, baseada em percepções equivocadas e egóicas, através da expiação, para reprogramar naquilo que somos, para manifestar a nossa verdadeira identidade, para voltar a lembrar de toda a verdade, porque nós nunca esquecemos, nós apenas adormecemos. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as suas traduções enquanto escutas duas maneiras de interpretá-la. Portanto, tem que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra, essa desprogramação da mente para programar a mente de novo. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência de modo de que possas ser consistente. O que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo, apreciar esse significado.
Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus. Portanto, é o que tu és. Tu o compartilhas e estende como fez o teu Criador. Isso não precisa de tradução porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida e totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus. Pertence a Ele e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. 3. A realidade do reino. O Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos em todas as situações. Sendo livre de conflitos, ele maximiza todos os esforços e todos os resultados. Ao ensinar o poder do reino para o reino do próprio Deus, ensina-te que todo o poder é teu. A sua explicação não importa, ele é sempre máximo. A sua vigilância, a tua vigilância não o estabelece como teu, mas te capacita a usá-lo sempre e de todas as maneiras. Quando eu disse estou contigo sempre, literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação, como eu estou sempre contigo. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, coisa mais linda do universo. Não fizestes esse poder, assim como eu também não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por conseguinte, não pode ser percebido de forma significativa se atribuído a qualquer pessoa em detrimento da outra. Tal percepção com que ele seja faz com que ele seja sem significado por eliminar ou deixa de ver o seu único e real significado. O significado de Deus espera no reino, porque é onde ele o colocou. Não espera no tempo, meramente descansa no reino, porque lá é o seu lugar, assim como é o seu lugar, assim como o teu. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, percebas a ti mesmo como se estivesse ausente dele? Só podes ver a ti mesmo como se estivesse separado do teu significado, vivenciando-te como irreal. É por isso que o ego é insano. Ensina que tu não és o que és. Isso é tão contraditório que é claramente impossível. Essa é, portanto, uma lição que não podes realmente aprender e, portanto, não podes realmente ensinar. Porém, estás sempre ensinando. Por conseguinte, tens que estar ensinando alguma outra coisa, mesmo que o ego não saiba o que é. O ego, então, está sempre sendo defeito e suspeita dos teus motivos. A tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence a ele. Assim sendo, o que é traiçoeiro para o ego é fiel à paz. O inimigo do ego é, portanto, teu amigo. Eu já te disse Eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti, porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. Tu, que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. Como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. No entanto, se percebem qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos,
A ideia de competição entra em tua mente. Não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis e, portanto, tu aceitastes o impossível como verdadeiro. Isso é diferente de dizer que percebas a ti mesmo como irreal. Fantástico. Estar no reino é meramente enfocar toda a sua atenção nele, enquanto acreditares que pode tratar do que não é verdadeiro. Estás aceitando o conflito como tua escolha. É realmente uma escolha? Parecer ser, mas a aparência é a realidade dificilmente, e a realidade dificilmente são a mesma coisa. Tu, que és o reino, não estás preocupado com aparências. A realidade é tua porque és realidade. É assim que ter e ser, em última instância, se reconciliam, não no reino, mas na tua mente. Lá, o altar é a única realidade. O altar está perfeitamente claro no pensamento, porque é um reflexo do pensamento perfeito. A tua mente certa vê só irmãos, porque só vê na sua própria luz. O próprio Deus iluminou a tua mente e a mantém iluminada para a sua luz, porque a sua luz é o que é a tua mente. Isso está totalmente além do questionamento. E quando o questionas, és respondido. A resposta simplesmente desfaz a questão, estabelecendo o fato de que questionar a realidade é um questionamento sem significado. É por isso que o Espírito Santo nunca questiona. Sua única função é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. Os que estão certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida. Que perfeito, né? Os que estão certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvidas, não levantam questões, porque nada de questionável entra em suas mentes. Isso os mantém em perfeita serenidade, porque isso é o que compartilham, conhecendo o que são. Lindo demais! A cura como reconhecimento da verdade. Eu vou deixar esse item para o nosso próximo encontro por causa do horário, se bem que eu acho que ainda dá tempo. O que é que você acha, Soninha? Você aguenta? São 9h30 ainda. Vamos em frente? Aham, eu acho que dá para terminar até a entrada lá do quinto, lá, a cura A cura e e a a... imortalidade da mente. Tá tão gostoso, né? Eu, por mim. Tá, pode ir. Tô bem. A cura como reconhecimento da verdade. A verdade só pode ser reconhecida e só precisa ser reconhecida. A inspiração é do Espírito Santo e a certeza é de que Deus, de acordo com as suas leis, ou perdão, e a certeza é de Deus, de acordo com as suas leis. Ambas, portanto, vêm da mesma fonte, já que a inspiração vem da voz por Deus e a certeza vem das leis de Deus. Vou diminuir um pouquinho o seu áudio, viu? Ou você fecha aí? Não, eu... Pronto. A cura não vem diretamente de É Deus. que começou uma chuvarada aqui de novo. Deu para ouvir a chuva daqui. Vai passar a chuva, daqui a pouco o sol chega de novo. A cura não vem diretamente de Deus, que conhece suas criações como perfeitamente íntegras. Entretanto, a cura, ainda assim, é de Deus, porque procede da sua voz e das suas leis. É o seu resultado em um estado mental que não o conhece.
Esse estado é desconhecido para ele e, portanto, não existe. Mas aqueles que dormem não estão cientes. Porque não estão cientes, não conhecem. O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que Ele, Deus, está em ti. Esse é um passo intermediário rumo ao conhecimento de que estás em Deus, porque és parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso com o Espírito e o Espírito Santo lembra isso a ti. Quando curas, estás lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar quando percebido apropriadamente. Inapropriadamente percebido, induz a uma percepção de conflito com alguma coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebida apropriadamente, pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso para toda percepção apropriada. O ego não quer ensinar a todo mundo tudo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por conseguinte, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem aprendido. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular de que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficiente, logo há uma meta. As próprias capacidades vêm a ser unificada. Isso acontece porque eles são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único, e ao fazê-lo, o que é enfatizado em sua similaridade ao invés de suas diferenças. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-la de forma apropriada. Ele as usa só para a cura, porque só te conheces íntegro. Curando, aprendes sobre a integridade, e aprendendo sobre a integridade, aprendes a te lembrar de Deus. Tu o tens esquecido, mas o Espírito Santo compreende que o teu esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. A meta do ego é tão unificada quanto a do Espírito Santo, e é por causa disso que as suas metas nunca podem ser reconciliadas de modo algum e em nenhuma extensão. O ego sempre busca dividir e separar. O Espírito Santo sempre busca unificar e curar. Conforme curas, és curado, porque o Espírito Santo não vê ordem de dificuldade na cura. Curar é a maneira de desfazer a crença em diferenças, sendo que a única forma de perceber a filiação como um só. Essa percepção está, portanto, de acordo com as leis de Deus, mesmo em um estado mental que não esteja de acordo com o seu. A força da percepção certa é tão grande que traz a mente para o que está de acordo com a sua mente, com a mente de Deus, porque ela serve a sua voz, que está em todos vós. Pensar que podes te opor à vontade de Deus é realmente uma desilusão, uma delusão. O ego acredita que pode e que pode te oferecer a tua própria vontade como dádiva. Tu não a queres. Ela não é uma dádiva, não é absolutamente nada. Deus te deu uma dádiva que ao mesmo tempo tens e és. Ao mesmo tempo, tens a abundância e és a abundância. Quando não a usas, te esqueces que a tens. Por não te lembrares dela, não conheces quem és. A cura, então, é uma maneira de aproximar-te do conhecimento por pensar de acordo com as leis de Deus e reconhecer a sua universalidade.
Sem esse reconhecimento, tem feito com que as leis sejam sem significado para ti. Entretanto, elas não são sem significado, já que todo significado está contido por elas e está nelas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busques apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. Deus é tudo em todos os sentidos, muito literal. Tudo que está nele, que é tudo o que é. Portanto, tu estás nele, já que o que és é dele. A cura é um modo de esquecer o senso do perigo que o ego tem induzido em ti, por não reconheceres sua existência no teu irmão. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir, porque é há uma recusa a admitir o erro. O amor só precisa desse convite. Ele vem livremente a toda filiação, sendo o que é a filiação. Através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. E isso te permite lembrar o que és. E tu és o amor. Sensacional. Sensacional. Ai, vamos mais uma? Tá tão leve, suave e prazeroso fazer essa leitura hoje. Tá maravilhoso. Quinto, a cura e a imutabilidade da mente. O corpo nada mais é senão uma estrutura para o desenvolvimento de capacidades, que está bastante à parte da utilidade que elas têm. Isso é uma decisão. Os efeitos da decisão do ego em relação a essa questão são tão evidentes que não necessitam de elaboração, mas a decisão do Espírito Santo de usar o corpo só para a comunicação tem uma conexão tão direta com a cura que precisa de esclarecimento. O curador, não o curado, obviamente não compreende a sua própria vocação. Só as mentes se comunicam, uma vez que o ego não pode obliterar o impulso de se comunicar, porque também é o impulso de criar. Ele só pode ensinar-te que o corpo pode fazer as duas coisas, comunicar-se e criar, e, portanto, não necessita da mente. O ego tenta assim ensinar-te que o corpo pode agir como a mente e é, portanto, autossuficiente. Entretanto, nós temos aprendido que o comportamento não é o nível em que o aprendizado ou o ensino tem lugar, uma vez que podes agir de acordo com o que não acreditas. Fazer isso, no entanto, vai enfraquecer-te como professor e como aprendiz, porque, como tem sido enfatizado repetidamente, tu ensinas o que de fato acreditas. Uma lição inconsistente será mal ensinada e mal aprendida. Se ensina ambas, doença e cura, és tanto um mau professor como um mau aprendiz. Aquela história de que ouço o que eu falo, mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é o ditado de um mau professor e um mau aprendiz. A verdade, ela tem que se manifestar em tudo. Ela não pode ser meia verdade. Metade da verdade está nas falas e metade está no comportamento. Não tem como. Não pode ter como. A cura é a única capacidade que todos podem e têm que desenvolver caso queiram ser curados.
A cura é a forma de comunicação do Espírito Santo nesse mundo e é a única que ele aceita. Ele não reconhece nenhuma outra porque não aceita a confusão do ego entre mente e corpo. As mentes podem comunicar-se, mas não podem ferir. O corpo a serviço do ego pode servir os outros corpos, pode ferir os outros corpos, mas isso não pode ocorrer a menos que o corpo já tenha sido confundido com a mente. Essa situação, e quando a gente confunde o corpo com a mente, é quando a gente acha que nós somos o corpo. Essa situação também pode ser usada para a cura ou para a mágica. Mas tens que lembrar que a mágica sempre envolve a crença de que a cura causa danos. Essa crença é sua premissa totalmente insana e a mágica procede de acordo com ela. A cura só fortalece. A mágica sempre tenta enfraquecer. A cura nada percebe no curador que todas as outras pessoas não compartilhem com ele. A mágica sempre vê algo de especial no curador, alguma coisa que ele acredita que pode oferecer como dádiva a outra pessoa que não tem, que não a tem. Ele pode acreditar que a dádiva vem de Deus para ele, mas é bastante evidente que não compreende a Deus se pensa que ele tem alguma coisa que falte aos outros. O Espírito Santo não trabalha por acaso, e a cura, que é dele, sempre funciona. A não ser que o curador sempre cure através dele, os resultados vão variar. No entanto, a cura em si mesma é consistente, já que só a consistência está livre de conflito, e só o que está livre de conflito é íntegro. Aceitando exceções e admitindo que às vezes pode curar e às vezes não, o curador obviamente está aceitando a inconsistência. Ele está, portanto, em conflito e está ensinando o conflito. É possível que alguma coisa de Deus não esteja para todos e para sempre. O amor é incapaz de qualquer exceção. Só se existe medo, a ideia de exceção pode parecer significativa. As exceções são amedrontadoras porque são feitas pelo medo. O curador amedrontado é uma contradição nos próprios termos e, por conseguinte, é um conceito que só a mente conflitada poderia perceber como significativo. O medo não alegra, a cura sim. O medo sempre faz exceções, a cura nunca faz. O medo produz dissociação porque induz a separação. A cura sempre produz harmonia porque procede da integração. É previsível porque se pode contar com ela. Pode-se contar com tudo o que é de Deus, porque tudo o que é de Deus é totalmente real. Pode-se contar com a cura, porque ela é inspirada pela sua voz, a voz de Deus, e está de acordo com as suas leis, as leis de Deus. Apesar disso, se a cura é consistente, ela não pode ser compreendida de maneira inconsistente. A compreensão significa consistência porque Deus significa consistência, já que é seu significado, também é o teu. O teu significado não pode estar em desacordo com o significado de Deus, porque todo o teu significado e o teu único significado vem do de Deus e é como o de Deus. Deus não pode estar em desacordo consigo mesmo, e tu não podes estar em desacordo com Deus. Não podes separar o teu ser do teu Criador, que te criou, compartilhando contigo o que Ele é. O curador não curado quer gratidão de seus irmãos, mas não é grato a eles. Isso acontece porque ele pensa que estás lhe dando alguma coisa e não está recebendo algo igualmente desejável em troca. Seu ensino é limitado porque estás aprendendo tão pouco. As suas lições de cura é limitada pela sua própria ingratidão, que é uma lição de doença. O verdadeiro aprendizado é constante e tão vital em seu poder de mudar que um filho de Deus pode reconhecer teu poder em um instante e mudar o mundo no instante seguinte. Isso é assim porque ao mudar a sua mente, ele mudou o mais poderoso mecanismo
que jamais lhe foi dado para mudar. Isso não contradiz de modo algum a imutabilidade da mente, tal como Deus a criou. Mas tu pensas que tens mudado na medida em que aprendes através do ego. Isso te coloca na posição de precisar aprender uma lição que aparenta ser contraditória. Tens que aprender a mudar a tua mente a respeito da tua mente. Só através disso pode aprender que ela é imutável. Quando curas, isso é exatamente o que estás aprendendo. Estás reconhecendo a mente imutável de teu irmão, reconhecendo que ele não poderia ter mudado a sua mente. É assim que percebes o Espírito Santo nele. É só o Espírito Santo nele que nunca muda a sua mente. Ele próprio pode pensar que pode, ou não se perceberia doente. Ele, portanto, não conhece o que é o seu ser. Se tu só vês o imutável nele, realmente não mudastes. Ao mudar a tua mente a respeito da sua para ele, tu o ajudas a desfazer a mudança que o seu ego pensa ter feito nele. Assim como pode ouvir duas vozes, pode ver dois modos. Um dos modos te mostra uma imagem ou um ídolo que podes adorar em função do medo, mas nunca vais amar. A outra só te mostra a verdade, que vais amar, porque vais compreendê-la. A compreensão é apreciação, porque podes te identificar com o que compreendes e, por fazê-lo, parte de ti mesmo, tu o aceitastes com amor. É assim que o próprio Deus te criou. É assim que o próprio Deus te criou, em compreensão em apreciação e em amor. O ego é totalmente incapaz de compreender isso, porque não compreende o que faz, não o aprecia e não o ama. Ele incorpora para te tirar. Literalmente acredita que cada vez que priva alguém de alguma coisa, ele aumenta. Eu tenho falado muitas vezes do aumento do reino pelas tuas criações, que só podem ser criadas como tu foste. A glória total e a alegria perfeita que é do reino estão em ti para ser dadas. Tu não queres dá-lo? Não podes esquecer o Pai, porque eu estou contigo e eu não posso esquecê-lo. Esquecer-me é esquecer a ti mesmo e a Ele, Deus, que te criou. Nossos irmãos são esquecidos, é por isso que precisam da tua memória de mim e daquele que criou a mim. Através dessa lembrança, pode mudar as suas mentes a respeito de si mesmo, assim como eu posso mudar a tua. A tua mente é uma luz tão poderosa que podes olhar para dentro de suas e iluminá-las, assim como eu posso iluminar a sua. Eu não quero compartilhar o meu corpo em comunhão, porque isso é não compartilhar coisa alguma. Tentaria eu compartilhar uma ilusão com os filhos santíssimos de um Pai Santíssimo? No entanto, eu de fato quero compartilhar a minha mente contigo, porque somos uma só mente. E essa mente é nossa. Vê só essa mente que em toda parte. Vê só essa mente em toda parte. Porque só essa está em toda parte e em todas as coisas. Ela é todas as coisas porque abrange todas as coisas em si mesma. Bem-aventurado és tu que percebes só isso, porque percebes só o que é verdadeiro. Que lindo! Vem então a mim e aprende sobre a verdade que está em ti. A mente que compartilhamos é compartilhada por todos os nossos irmãos, e na medida em que os vemos verdadeiramente, estão curados. Deixa que a tua mente brilhe sobre as suas mentes, junto com a minha,
e através da nossa gratidão para com eles. Fazei-os cientes da luz que há neles. Essa luz brilhará de volta sobre ti e sobre toda a filiação, porque essa é a dádiva apropriada que tu ofereces a Deus. Ele a aceita e a dará a filiação, porque é aceitável para ele e, portanto, para seus filhos. Isso é comunhão verdadeira com o Espírito Santo que vê o altar de Deus em todas as pessoas. E ao trazê-lo à tua apreciação, ele te chama para que ames a Deus e a sua criação. Só podes apreciar a filiação como uma só. E isso é parte da lei da criação e, portanto, governa todo o pensamento, porque todos nós somos um. Começar a semana fazendo essa leitura, a semana se torna uma semana que já é abençoada, porque as nossas bênçãos estão o tempo inteiro jorrando na gente, né? Somos a dádiva de Deus. Então, nossa semana já é abençoada, mas começar com essa leitura é fortalecer mais e mais a nossa mente certa, fortalecer o nosso coração a caminho da verdade, é esquecer o que tem que ser esquecido, deixar ir o que tem que ir, fortalecer aquilo que tem que ser lembrado e se alinhar à nossa condição de seres eternos, manifestar a nossa verdadeira identidade aqui e agora, para que a gente viva o reino dos céus aqui em terra. Não é preciso morrer para ir para o céu. Muito pelo contrário, quantos morrem e não chegam a lugar nenhum, né? E ficam vagando. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Porém, nosso propósito, nossa missão é manifestar aqui o reino de Deus, porque o reino de Deus está, ó, na nossa mente. É levar a nossa mente para a condição de pensamento correta, que é a condição do pensamento da mente de Deus. Essa. E desprogramar a lei do ego dentro de nós, que nós mesmos programamos. Né? Essa é a linda missão da expiação. Essa é a linda missão do Mestre Jesus aqui com a gente agora. E eu sou seguidora, sim. Acho que desde o tempo da Palestina. Mas dessa vez o reino, vou entrar no reino. Eu acho que aos meus 2021 anos, desde a época da minha encarnação na Palestina, eu não sei, eu estou dizendo que eu estive lá, né? Eu que estou dizendo, eu não sei. Agora vai. Mestre, agora vai, mestre. Ai, Deus. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação. E aí, Soninha, que só tá balançando a cabeça, quando encerrar a gravação, a gente conversa um pouquinho mais da leitura, né? Que você tá aí só balançando a cabeça. Bom, meninas da Jornada em Milagres, um beijo para vocês, para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Sexta-feira tem mais vídeo, mais leitura. A gente vai passar a ler, então, da vigilância à paz, que é o item 6 do capítulo 7, As Dádivas do Reino, do livro Um Curso em Milagres. Então, a gente se vê na sexta-feira. Um beijo. Fiquem todas com Deus, manifestando todos os milagres.